Olá, sejam muito bem-vindos à nossa próxima aula e hoje nós vamos falar sobre expansão de mindset. O que seria expansão de mindset? Nós vamos falar sobre 15 pontos para construir um mindset forte, um mindset poderoso. Essa aula vai ser dividida em duas partes para não ficar tão longa e também não muito cansativa. Nós vamos falar sobre 15 pontos importantes para você construir o seu mindset. Então, por que é importante ter uma expansão de mindset? O que significa mindset? Mindset significa uma mente ampliada. E pensando no significado literalmente dessa palavra, quando se tem uma mente fixa, a tendência natural é evitar desafios, porque muitas vezes nós não queremos nos sentir humilhados e nem fracassados. E ter medo de cometer erros nos leva a evitar desafios e novas experiências. Então, quando nós não temos um mindset expandido, quando nós não temos um mindset que está em evolução, a nossa tendência natural como ser humano é muitas vezes procurarmos a zona de conforto. Todos nós somos assim. Lembre-se que o nosso cérebro ele foi criado para poupar energia. Então, é natural que isso aconteça. Mas nós vamos entender aqui como que nós podemos mudar isso. Então vamos para o primeiro ponto. Reconheça e aceite a imperfeição. É muito importante entender que nós somos imperfeitos, falhas em nossas próprias peculiaridades, estranhezas, rir dos nossos fracassos e entender que a vida nos ensina a cada dia. Eu coloquei uma frase aqui de Epicteto, que diz assim: primeiro diga a si mesmo o que você seria, então faça o que você tem que fazer. Então, reconhecer a nossa imperfeição, nós não somos perfeitos. Na maioria das vezes dos meus atendimentos, eu recebo pessoas que vêm realmente com esse problema. Falam assim: Jefferson, eu sou muito perfeccionista, eu quero as coisas assim, tudo certinho, e realmente as pessoas são perfeccionistas, elas sofrem demasiadamente por serem assim, porque o perfeccionista ele entra num estado de loop, ele nunca consegue terminar um projeto. Quando ele termina aquele projeto, ele vai passar novamente, ele sempre vai encontrar um detalhe ali, um peluzinho, alguma coisa para consertar e corrigir aquilo. Isso é um problema, porque as pessoas não conseguem terminar nunca um projeto. Eu confesso para vocês que eu já fui assim, uma época atrás, onde eu trabalhei com música, que é uma outra atividade que eu gosto muito. Eu trabalhei como produtor musical, tive estúdio musical durante muitos anos, ainda sou músico, e todas as vezes que eu pegava uma banda para produzir, ou quando eu mixava um disco, nunca ficava da forma como eu queria. E um dia, conversando com um mentor, uma pessoa muito experiente na área, ele falou: Jefferson, você nunca vai conseguir terminar uma mixagem, porque as mixagens elas nunca terminam. A música ela vai estar sempre em evolução. E aquilo entrou na minha mente, e realmente depois que eu entendi aquilo, eu percebi que eu não era perfeito e que as coisas são assim, a vida é assim. Então esse primeiro ponto é reconhecer a sua imperfeição, é entender que você não é perfeito. Então nós precisamos evoluir sempre. Primeiro ponto para você ter um mindset forte. O segundo ponto, enfrente seus desafios com coragem. Até coloquei uma foto aqui de uma mulher saltando aqui a montanha. Não se intimide com o tamanho desse desafio. Quando você se deparar diante de um desafio poderoso, simplesmente pare, reformule a situação em sua mente e tenha com isso uma oportunidade, né? E você vai ver que essa oportunidade que você está tendo, ela vai ser maravilhosa. Simplesmente mude a perspectiva, faça com que esse desafio se torne mais fácil. Lembra, na aula passada nós falamos sobre expandir a perspectiva? Exatamente isso, nessa foto retrata. Então uma pessoa ela está vendo, ela viu ali que tem uma dificuldade, não é o momento de você desistir, é o momento de você parar, refletir e olhar por outros ângulos. E você vai encontrar uma saída para resolver os seus desafios. Então, não se intimide com o tamanho do seu desafio. Esse é o segundo ponto para você expandir o seu mindset. E o terceiro ponto, preste atenção nas suas palavras e nos seus pensamentos. Palavras geram resultados. Comece a prestar atenção nas palavras que você fala, até mesmo nas palavras em sua mente. Se suas palavras forem negativas, os resultados também
podem ser. Portanto, observe-se a si mesmo, ouça o que você está dizendo e pensando e censure-se e torne-se seu próprio guia. Ou seja, quando nós não olhamos para os nossos pensamentos, criticamos os nossos pensamentos, nós corremos um grande risco de entrarmos realmente num looping, acharmos que aquilo é uma verdade. Lembre-se, eu falei nas aulas passadas que a nossa mente é especialista em mentir, então é exatamente isso. Preste atenção nas suas palavras e nos seus pensamentos. Quando você for dirigir a sua palavra a uma pessoa, num momento muitas vezes de conflito, preste atenção naquilo que você vai falar. Lembre-se que as palavras, uma vez ditas, elas não voltam mais atrás. Então é importante você prestar atenção no seu pensamento. Ter um pensamento sempre controlado, porque você vai controlar o seu pensamento, automaticamente você vai controlar as suas emoções. Então esse é o terceiro ponto, prestar atenção nas suas palavras e nos seus pensamentos. O quarto ponto, pare de buscar a aprovação de outras pessoas. Isso é muito importante. Seja o seu próprio motivador. Coloquei a foto aqui de 2 atletas. Então imagine se essas pessoas elas fossem procurar a opinião de outras pessoas. De repente, cada pessoa tem uma perspectiva diferente. De repente, essa pessoa ia procurar um amigo e o amigo ia falar para ele: olha, rapaz, desiste desse negócio de ser atleta, isso não dá futuro para ninguém. Ou seja, se ele não fosse o próprio condutor da vida dele, se ele não tomasse a atitude de controlar as suas emoções, ele jamais se tornaria um atleta. Então você vê a foto aqui, essa pessoa sendo o próprio motivador dela. Exatamente isso. A aprovação de outras pessoas muitas vezes pode impedir seu mindset de crescer. Cultive a autoaceitação e a autoaprovação, ou seja, cultive isso dentro de você. Aprenda a confiar em si mesmo. Você é a única pessoa que sempre estará ao seu lado em sua vida. Então, você é a única pessoa que você precisa para impressionar. Ou seja, não precise mais buscar a aprovação das pessoas. Muitas pessoas, elas procuram essa aprovação porque dentro delas, elas precisam, muitas vezes, de se motivar. Quando você começa a se autoconhecer, você começa a perceber o potencial que tem dentro de você. Automaticamente, você não vai precisar mais da aprovação das pessoas. Claro, você pedir uma opinião para um parente, para um amigo, é importante. Nós precisamos de ter conselhos das pessoas, mas isso não significa que você vai precisar da aprovação para fazer algo. Você vai precisar que a pessoa diga: vai lá e faça, para você ir e fazer. Não, você tem que ter a confiança dentro de você. Isso faz parte de você ter um mindset expandido. É justamente esse quarto ponto, você ser seu motivador. Não permitir que a sua mente fique sabotando todo o tempo, mas você vai ser o seu próprio motivador. Ou seja, vou fazer uma faculdade. Se você está ciente que aquilo que você quer fazer, se você realmente tem certeza que essa é a sua carreira, claro, você vai pedir opinião de outras pessoas, faz parte, é normal. Mas você se motivar, você dizer: cara, eu consigo, eu vou terminar essa faculdade, eu vou até o fim, eu não vou desistir. Você vai ser o seu próprio motivador. Ou seja, você não vai permitir que vozes externas venham interferir nos seus pensamentos e também no seu sentimento. Lembra que nós falamos lá atrás, na aula lá atrás, sobre os processos internos que também interferem no externo e vice-versa? Então, é importante você controlar o seu pensamento e expandir o seu mindset. É justamente isso, você parar de buscar a aprovação de outras pessoas. E o quinto ponto para você expandir o seu mindset é: dê um passo mais profundo na sua autenticidade. O que significa isso? É ser você e não um fake. Não tem nada de mais você olhar as redes sociais de outras pessoas, mas o problema começa quando você quer ter aquela vida e você, ao querer ter aquela vida, você passa a querer viver igual àquela pessoa. Existe, inclusive, tem uma ferramenta na PNL que é a modelagem. Você pode sim modelar alguns aspectos da vida daquela pessoa, tentar entender como ela conseguiu chegar lá, tentar compreender os meios ao qual ela conseguiu se tornar aquela pessoa inteligente, ou seja, quais os livros que ela leu, enfim. É um passo a passo, é um modelo, é um mapa. Você pode sim. Agora, você querer se tornar aquela pessoa, ou seja, não ser mais autêntico, você perder a sua autenticidade, isso é um problema. Isso faz com que o seu mindset seja um mindset fraco. Então é importante você ser autêntico, ser você mesmo.
né? Não tem problema você seguir as pessoas, você estar na rede social, fazer parte, tudo isso é muito importante. Eu tenho as pessoas que eu admiro, mas o mais importante é você ser você. Você não permitir que esse mundo externo, né, das redes sociais, das pessoas, da televisão, afete você ao ponto de você olhar e achar que se você não tiver aquilo que aquela pessoa tem, você não vai ser feliz. Lembre-se que a felicidade é algo muito subjetivo. Tem muitas pessoas que vivem em palácios, mas são pessoas simplesmente problemáticas, pessoas que são tristes, pessoas que não têm equilíbrio emocional. E ao mesmo tempo tem muitas pessoas que não têm nada, mas são felizes porque são pessoas que têm a felicidade dentro dela. E a felicidade é muito subjetiva. Então, entende que isso é muito importante você compreender, que quando você passa a se conhecer melhor, expandindo o seu mindset, você começa a entender essas coisas. E isso faz uma grande diferença na sua vida. Então, esse quinto ponto é dar um passo mais profundo na sua autenticidade. É ser você, se conhecendo a cada dia, se permitindo se conhecer. Permitir que todos os dias que você olha no espelho, você olhar para você mesmo e dizer, cara, eu vou conseguir, eu sou essa pessoa que estou melhorando a cada dia e eu quero a cada dia mais alcançar esse estado mais profundo, esse mindset mais profundo. Então entenda que esse quinto passo está falando justamente isso, é você ir mais fundo na sua autenticidade, você não querer ser um fake, você não querer simplesmente viver a vida de outra pessoa. É muito importante você ser autêntico, seja autêntica, seja você mesmo, viva a sua vida. Importante você admirar pessoas, importante você ter ídolos, importante você ter pessoas que você admira, que você quer chegar a um nível dessa pessoa. Parabéns, é ótimo, mas não viva apenas querendo ser aquela pessoa, viva a sua vida, busque os mesmos objetivos, ok, tudo bem, eu quero ter o mesmo carro, eu quero ter a mesma casa, sem problema nenhum, não tem problema algum em ser assim. Agora, não queira viver 24 horas aquela vida, a autenticidade faz parte para você ter uma vida saudável, uma mente saudável. Então, isso é muito importante. O sexto ponto, cultive um senso de propósito, ou seja, existem pessoas que não têm propósito na vida. O que seria isso? A sua vida possui um propósito? Em caso afirmativo, defina por si mesmo o que esse propósito abrange. Se você ainda não tiver um propósito, peça que o propósito de sua vida fique claro para você. Medite ou pondere sobre esse propósito e veja, sinta sensações até que você sinta que conheça a essência do seu propósito ou talvez parte dele. Em seguida, busque isso. E é justamente isso que ajudará você a construir um mindset. O que seria isso? Cultivar um senso de propósito, ou seja, qual a sua missão, qual o seu propósito nessa vida. Então tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm um propósito. Tem muitas pessoas que têm pouco dinheiro, mas têm um propósito. Não sei, ajudar o próximo, ser uma pessoa que seja ativa na área social, ser uma pessoa que vai estar ajudando a comunidade, enfim, é um propósito de vida. Tem pessoas que têm o propósito de ser, de repente, um professor, eu quero ensinar, eu quero ver crianças, jovens, adultos se formando, é um propósito de vida. Então, qual é o seu propósito? Qual a sua missão de vida? Tem pessoas que não têm propósito de vida, talvez você não saiba qual é o seu propósito. Então, aqui fala justamente sobre isso, né? Medite, comece a acalmar a sua mente e comece a perguntar qual o meu propósito, qual o meu motivo, o que me motiva a levantar todas as manhãs, qual a minha finalidade nesta vida. Então é muito importante você fazer essas perguntas, que é justamente esse sexto ponto, é cultivar um senso de propósito. Então na próxima aula nós vamos continuar com os próximos passos para alcançar um mindset forte, um mindset poderoso. Então nós nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço. It's been 4 weeks since you called and I've been waiting here.